bem, a gente entra agora em emoções mistas. Então, as emoções mistas, elas são causadas por um esforço físico intenso. Sempre quando tiver emoções mistas, ela vai exigir um esforço físico intenso, né? As emoções mistas, geralmente, elas ficam fazendo a gente remoer uma decisão, que a gente, se parar e pensar, a gente pode tomar essa decisão de uma forma mais rápida. Mas as emoções mistas, elas às vezes são meio sacaninhas, né? Com a gente, porque ela provoca muito moído, como o povo diz, né? Para a gente chegar a uma decisão. Ela pode complicar a tomada de decisão, porque a emoção mista, ela não é uma junção de emoções. Então você não separa cada emoção e você trabalha. Então, qual é a grande sacada? Você está com emoções mistas. Analisa racionalmente cada emoção que está envolvida, e aí você vai chegar a uma decisão. Não complica essa emoção mista, porque ela já é um mix. Se você trouxer outros, aí fica impossível. Ao contrário também, as emoções mistas, elas podem ser muito agradáveis. Se você diz assim, não, eu estou com saudade, fulano de tal está longe, fulana de tal está longe, mas eu sei que o nosso amor é forte o suficiente, e aí quando isso acontece eu faço uma ligação, faço uma videochamada, olho aquilo ali e digo, eu estou com tanta saudade de você. Nossa, se eu pudesse eu entrava nesse celular agora e estaria com você. Então você transforma essa emoção mista numa manifestação agradável, e isso vai fazendo com que você vá suportando ou até mesmo gerando prazer em cima das emoções mistas, porque elas também podem ser agradáveis, não é? Então a gente não deve estar remoendo as decisões pelas complicações da emoção mista, né? Complicar a tomada de decisão, porque senão isso vai gerar uma ansiedade em relação ao acontecimento que está tendo, né? Poxa vida, o meu amor está tendo a oportunidade de morar fora, fazer um curso maravilhoso, e aí isso é extremamente bom, porque um dia a gente vai estar juntos, isso vai ser útil para nós dois, mas eu tenho que ficar, ele ou ela tem que ir, e isso é muito agradável para ele. Eu não posso nesse momento tornar aquilo que é promissor, fantástico para ele, e eu o amo, em algo desagradável pelo misto das emoções que estão dentro do meu coração. Eu posso sim dizer, nossa, eu tô triste porque você vai. Eu vou sentir saudade, mas é isso mesmo, nós estamos juntos, aqui ou lá, não é? Então é preciso a gente entender, e eu geralmente digo que quando você não tem ainda habilidade para trabalhar as emoções secundárias, você provavelmente não vai ter habilidade para trabalhar as emoções mistas. Procura ajuda. Procura ajuda. Aprende a trabalhar algumas emoções mistas com a ajuda de um profissional, e depois você vai lidar. Porque essas emoções mistas, elas deveriam ter sido aprendidas a ser trabalhadas lá na adolescência. Porque não tem faixa etária mais mista do que a adolescência. Eles estão experimentando isso, né? Como eu falei, a saudade, por exemplo, ela é uma emoção mista. Ela é uma mistura de amor, de tristeza, de afeto respondido e afeto não respondido. Sentimentos. Vamos crescer no que é um sentimento. O sentimento, por sua vez, né, é um processo mental. Ele é cognitivo. O sentimento, ele é cognitivo, diferente da emoção, que não é cognitivo. Então o sentimento é um processo mental relativamente estável. Estável por quê? Porque ele perdura. Ele adquiriu status de promoção. Ele é resultante de uma emoção. Todo sentimento resulta de uma emoção. Então é uma experiência subjetiva. Por que é subjetiva? Porque isso é de pessoa para pessoa. Eu não transfiro o meu sentimento para você, eu explico o meu sentimento para você. A sua vivência vai ser outra. É subjetiva dos afetos, das emoções, né? As emoções, elas têm poder de encharcar as experiências dos sentimentos já existentes. Uma emoção pode alterar um sentimento que já existe,
não é? Esse processo se distingue da emoção. Por quê? Pelo seu caráter subjetivo e cognitivo. E é inseparável dos valores. Os seus valores vão estar junto com os seus sentimentos, né? Um sentimento ele é privado. Você só evidencia se você quiser. Ele pode não ser observável pelos outros. Você pode guardar, você pode amar uma pessoa a vida inteira e essa pessoa jamais desconfiar disso. Gente, em consultório a gente escuta cada história que vocês não têm noção de como as pessoas escondem os sentimentos, certo? As emoções não, elas são evidenciadas. A gente se entrega com as emoções. O ser humano, enquanto ser dotado de consciência, nós humanos temos esse privilégio. Nós temos uma consciência muito aguçada. Ele analisa, ele interpreta, ele organiza e reflete sobre seus próprios sentimentos. Olha que maravilha isso! Então, se você não analisa seu sentimento, não interpreta seu sentimento, não organiza seu sentimento e não reflete seu sentimento, você vai deixar seu sentimento ser controlado pela emoção. Isso pode acontecer algumas vezes? Claro que pode, mas isso não é a melhor receita para um ser humano. Você vai acumular frustrações e erros, e uma hora ou outra você vai ter que analisar, interpretar, organizar e refletir a respeito dos seus sentimentos, né? Nem que seja 40 anos depois de um casamento que você fez e que você deixou para pensar sobre aquele sentimento depois, e aquela pessoa que você estava pedindo a Deus para ser seu marido, sua esposa, seu companheiro, sua companheira, daqui a 10 anos você está pedindo a Deus para tirar ele da sua vida, porque foi fruto de um sentimento não analisado, não interpretado, não organizado, não refletido. Aquele emprego que você assumiu e assumiria e fez de tudo para assumir, depois de 3 meses nele, você pode estar dizendo assim: eu preferia que eu não tivesse assumido, porque você não parou, não analisou. Não adianta, viu, gente? Vocês podem querer correr de onde for, mas nós, seres humanos, somos dotados de consciência. E a gente precisa analisar, interpretar, organizar, refletir. O ser humano, enquanto ser dotado de consciência, ele está apto para desenvolver e executar a análise, a interpretação, a organização e a reflexão sobre seus próprios sentimentos. E isto constrói sentimentos a partir de nós mesmos. Sabe qual é a grande furada disso? É que parece que nós, seres humanos, adoramos ter consciência sobre a interpretação do sentimento do outro, organizar o sentimento do outro, refletir sobre o sentimento do outro. Não, você não tem esse direito. Nem nós psicólogos vamos fazer isso. A gente vai ajudar, nós psicólogos ajudamos você a você mesmo organizar, analisar e interpretar os seus próprios sentimentos. Nós somos condutores. Para com essa mania de querer entender o sentimento do outro, de querer refletir sobre o sentimento do outro. Deixa o outro fazer isso. Se você percebe que o outro não está conseguindo, incentiva ele a fazer, porque você tem os seus próprios sentimentos, você tem o seu mundo, você tem suas dores. É inteligente, né? Tomar conta da própria vida. Isso é muito, gente, inteligente. Os sentimentos, eles são informações. Sentimento não é o acaso. O sentimento já é a emoção transformada. Por isso que ele é uma informação que todos os seres biológicos são capazes de sentir nas diferentes situações que vivenciam. Então, cada vivência vai trazer sentimentos, vai trazer emoções que se transformam em sentimentos e que vão dar sentido à nossa vida, né? Todo ser é dotado de sentimentos e eles são diferentes entre si. Não dá para passar a receita do bolo de como você conseguiu aquele sentimento para outra pessoa. Não vai servir para ela. Pode servir um pouquinho,
não vai servir. A parte do cérebro que processa os sentimentos e emoções é o sistema límbico. Esse sistema límbico, ele é formado por várias partezinhas. O giro cingulado, o septo, o fônix, o bulbo olfativo, o hipotálamo, o corpo amidaloide, o corpo mamilar, o hipocampo. Então, os sentimentos, ele é um conjunto de partes, né, que vão provocar as emoções e que depois vão ser transformadas em sentimentos. Eita que eu gosto dessa parte. Eita que eu gosto dessa parte. Os sentimentos, eu estou falando de sentimentos, não estou falando de emoção. Captou aí? Eu estou falando aqui de sentimentos. Eu não estou falando de emoções. Tá? Então, os sentimentos, eles podem ser divididos em sentimentos negativos, sentimentos positivos e sentimentos neutros ou mistos. Vocês percebem que da mesma forma as emoções também podem ter essas classificações, né? Mas você não vê que a gente classifica sentimento primário, sentimento secundário, sentimento misto. A gente classifica sentimento negativo, sentimento positivo, sentimento neutro, que a gente também pode chamar de misto. Então, o que é um sentimento negativo? Quais são os sentimentos negativos? Lembrando que esses sentimentos nasceram de emoções negativas. Os sentimentos negativos são o quê? A tristeza, quando ela se torna um sentimento, que você parou, pensou e mesmo assim essa tristeza está lá corroendo você. O medo, que te causou angústia, que te causou ansiedade. A hostilidade, aquela pessoa que se torna grosseira, que fala grosseiramente, que não respeita a outra pessoa. A frustração, a raiva, o desespero, a culpa. Olha aí, o ciúme. É negativo. Quais são os sentimentos positivos? A felicidade, o humor, a alegria, né? O amor, a gratidão, a esperança. Isso significa que a gente tem que só viver com sentimentos positivos? Não, porque lembra que nós somos seres dotados de consciência e que nós podemos analisar, projetar, decidir. Toda vez que um sentimento negativo chegar, ele traz lições para a gente. Ele traz o equilíbrio de a gente saber que a gente precisa aprender a viver com a tristeza até o ponto de que ela não permita, a gente não permita que ela interfira nas nossas decisões, no nosso sono, na nossa qualidade de vida. Quando é que a gente sabe que um sentimento negativo já está disfuncional a ponto de nós precisarmos barrá-lo? Quando ele prejudica nossa qualidade de vida, quando ele prejudica nossa qualidade de sono, quando ele prejudica as nossas relações interpessoais e quando ele prejudica a nossa relação intrapessoal, quando eu não consigo mais lidar comigo mesmo. Então o sentimento negativo ele pode estar, a tristeza está lá, porque ela precisa estar, porque eu estou passando por um momento triste, mas ela não precisa se transformar numa depressão. Ela não precisa se transformar numa tristeza profunda. Eu trago a consciência a ela e eu entendo que tudo tem tempo para começar, para meiar e para terminar, e eu vou criar resistência e resiliência para passar por aquele momento sofrendo o mínimo necessário.